Estamos ao vivo, né, Daniel? Pra não perder o costume. Boa noite, pessoal. Hoje estamos mais uma live aqui da Start BI, né? Com o tema análise de dados na área de logística, com o nosso convidado especial, Célio, um profissional com mais de 30 anos na área de logística, vai trazer muito ensinamento aqui para nós. E mais uma vez vou contar com o apoio aqui do meu amigo Daniel, né? Analista de dados, comunitarista, né, Daniel? E vamos passar por Célio, né? Para introduzir um pouquinho dessa linda trajetória de logística, né, Célio? Eu fico muito feliz pelo convite que vocês me fizeram e de estar fazendo parte nesse momento. Eu sou um profissional de logística, iniciei minha trajetória, como você mesmo falou anteriormente, aproximadamente 30 anos atrás. Vim me graduando, sou formado em contabilidade, em logística, em administração, em direito. Entretanto, muitas formações acadêmicas, geralmente eu não especifico elas, porque termina, em vez de agraciar o profissional, termina muitas vezes denigrindo alguns espaços, algumas pessoas se sentem desnosprezadas, e aí as oportunidades que poderiam surgir para você não surgem. Fiz algumas pós, alguns MBA, também diversos cursos antes, ando sempre me aprimorando. Geralmente, durante um ano, eu faço de 20 a 30 cursos diferentes, em diferentes áreas, justamente para ter um entendimento, uma habilidade, para poder passar também e compartilhar com os demais. Como eu já tive a oportunidade de trabalhar em grandes, médias e pequenas empresas, sempre formando colaboradores líderes, que inclusive hoje muitos deles estão na ativa. Isso me deixa muito feliz. Hoje faço parte do grupo NB do Brasil, é uma indústria de energético e de refrigerante, na qual estou tendo bastante espaço para poder ampliar a área logística e poder diversificar também as atividades para inúmeros outros estados. Impressionante. Você nessa empresa, né? Eu vi com você trabalha forte com estoque, né? Controle de estoque, otimização de ocorrência, né? E o estoque é algo que, vamos dizer que é o coração da gestão de uma empresa, né? Tipo, acompanhar os indicadores de estoque, somente o tempo de reposição desse estoque, né? Que, dependendo, não sei, qual é o nicho dessa empresa que você trabalha, NB? A NB do Brasil, ela trabalha, como eu falei, com refrigerante energético. Eu abranjo toda a área de logística dela, a parte de gestão de estoque, a parte de gestão de frota e a de gestão de pessoas da área operacional, tanto interna como externa. Como você falou anteriormente, o estoque é primordial, é um dos ativos mais importantes da empresa. Claro, ele tem que ter um controle, ele tem que ter justamente a análise de dados para poder não fugir, não comprar produto demais, não ter ruptura de estoque. Então, a curiosidade ela é muito importante e o uso dos indicadores, principalmente. Quais os principais indicadores para acompanhar o estoque, o Célio? São diversos indicadores que eles podem ser utilizados. A pessoa em si, que toma conta do estoque, ela tem que ter uma base do que ela realmente necessita de informações. Essas informações, elas têm que ser dentro da própria realidade da empresa e do mercado. Não adianta muitas vezes as pessoas quererem colocar inúmeros tipos de indicadores que não vão trazer as informações que elas realmente necessitam para poder fazer um trabalho de excelência. Daniel, tem alguma pergunta? Até anotei aqui. O cara já tá com o caderno. Aí, o Sérgio falou que ele toma conta do estoque da empresa. Para ele ter um bom entendimento se o estoque está bom ou se está ruim, ele tem que saber a demanda, né, do mercado. Né? Porque ele pode achar que o estoque está bom, né, está num volume bom, porém os clientes estão comprando muito e ele não está sabendo sobre isso. Então, Sérgio, você, além do estoque, também tem que estar com essa visão, né, de quantos clientes estão comprando.
Claro, a gente tem que ter um acompanhamento. A logística, como ela mesma fala, ela é um todo. A logística não é especificamente dentro de um departamento. Ela tem que estar unificada em interfaces com diversos outros departamentos, financeiro, o comercial, principalmente o comercial, e o RH, né? Porque é fundamental ter dentro da logística pessoas com vontade de crescimento e aptas para poder exercer as funções. O macroambiente é super importante. Não adianta você inchar o seu estoque se a previsibilidade de venda não é aquela daquele determinado momento. Existe, sim, os períodos sazonais que a gente tem que ter o cuidado para não ter ruptura de estoque e também a gente está sempre monitorando os fornecedores justamente para ver o tempo de atuação deles para poder atender os nossos pedidos. Porque muitas vezes as empresas e indústrias elas compram antecipadamente justamente pelo tempo de demora para poder serem atendidos. Ô, Célio, você vê muito algumas empresas que cada um está em seu departamento e ninguém conversa com ninguém? Você é do estoque, você é do comercial, você é de finanças. Aí, em vez de todos se conectarem, conversarem para entender como a empresa está indo, mas não, a maioria só quer ficar no seu canto, né? Geralmente a própria política desse mundo corporativo leva muitos e muitos profissionais a exercerem apenas o básico do que ele é contratado. Então, antigamente, igual na época que eu iniciei as atividades, a logística era um todo. O cara era conferente, o cara tirava as notas manuais, porque na época não tinha computador, o cara ia conferir a mercadoria também de chegada, o cara muitas vezes até era empilhador. Então, ele aparentemente fazia um pouco mais, para muitos colaboradores estava sendo de certa forma excessivo, mas é isso que faz o profissional ele crescer, ele aprender e aí ele ter valor dentro de uma organização. Ele se dá a entender outros processos e projetos e não também interromper o trabalho de outros. Porque o que é que acontece hoje? Hoje há muito tempo, ninguém queria sair de férias para poder não dar oportunidade a outro de desempenhar a função e muitas vezes até brilhar. Hoje em dia, muitos líderes, eles ofuscam o brilho dos subordinados, dos seus liderados. E isso é totalmente uma forma negligente de atuação. Muitas empresas, elas não implantam uma comunicação, reuniões semanais. As reuniões geralmente são mensal e muitas vezes são para achar erros e não para evitar erros, entendeu? É um apontando o outro, então muitas empresas até optam por a comunicação ser baseada através de e-mails, muitas vezes de WhatsApp, e não da interação pessoal. Então, isso requer que a gestão mesmo, ela busque integrar os colaboradores, fazerem eventos, às vezes no final de semana, para poderem se sentirem mais abertos e terem empatia um pelo outro. Porque muitas vezes a pessoa não tem empatia pelo outro que está no outro setor, e sim, só quer fazer o seu. Comunicação, deixa eu ver aqui. Se tiver outra pergunta, vai fazendo, Daniel. Só vou dar uma olhada aqui. Certo. Célio, você falou que você todo ano faz uma meta de cursos para fazer, não é? Para ir se atualizando? Exatamente, eu acho isso. Sobre diversas áreas, não só sobre a logística, entendeu? Apesar que a logística ela vem modernizando com automação, informações, que antigamente era mais o básico, né? Você aprendia a técnica e a técnica você achava que podia usar em qualquer local. Mas só que hoje em dia já não é mais visto dessa forma. Hoje em dia, a automação, ela tornou-se base, você também ter as informações precisas e verdadeiras, se tornou essencial e fundamental para poder desenvolver um bom trabalho. Sim. Sobre os cursos de IA, você estão te ajudando? Como é que você está se atualizando sobre isso? Eu ando acompanhando bastante
Essa área, ela é muito versátil e traz um aprendizado muito grande com informações muito rápidas. Mas se você não tiver uma base, não fazer a pergunta precisa, você pode cair em um abismo. Então é algo que vem inovador, a tecnologia avançada, ela é muito importante, mas se ela for bem utilizada. Eu mesmo ando bastante observando muito o uso da tecnologia de forma imprópria. Eu sei que ela no futuro ela deve ser muito vantajosa para diversas e diversas áreas. Entretanto, a logística ela não deixa de ser operacional. Por mais que a inteligência artificial ela venha beneficiar, ela venha encurtar projetos e processos, as pessoas não vão deixar de ter a sua importância. Ô, Célio, eu li uma vez, né, que existe um custo para armazenamento de mercadoria, né? Vocês... Perfeitamente. Esse custo existe em qualquer tipo de organização. O custo de armazenamento é justamente o tempo de distribuição da mesma. Muitas vezes a mercadoria ela fica durante um determinado tempo, a empresa tem que ter um depósito, a empresa tem que ter um estoquista para estar acompanhando o FIFO, para justamente os produtos não vencerem. A empresa tem que ter também um conferente para poder estar sempre observando os produtos novos que chegam e para trás dos produtos velhos que já existiam. Então, tem todo esse processo de deslocamento, muitas vezes utilizando empilhadeiras, muitas vezes utilizando mão de obra. Então, isso é um custo que muitas vezes não está adicionado a determinados produtos. Deixa eu ver. Sabe qual foi o maior desafio que você enfrentou para fazer um planejamento de frota? Rapaz, eu enfrentei diversos desafios durante esse período. Fique à vontade, pode fazer um top 3, um top 4. Eu vou tentar ser um pouco breve. Principalmente, o maior desafio são custos que a empresa não está com previsibilidade de ter. Então, para você convencer alguns gestores da necessidade de você ampliar a frota, diversificar os tipos de veículo, para determinados tipos de carga, para determinado tipo de locais, isso é muito complicado. Então, eu creio que esse seja o maior desafio, seja a comunicação para você convencer, você ser persuasivo, para demonstrar que a empresa pode dar altos voos quando ela tem uma frota bem adequada, com a manutenção ativa e pessoas conduzindo seus veículos, conduzindo de forma preventiva para evitar justamente que seja depois no futuro onerado, né? Onerado o setor. Muitas empresas preferem terceirizar porque acham que o custo é menor. Entretanto, você utilizando uma frota própria, o próprio colaborador leva ao seu cliente a cultura organizacional da empresa. Perguntas, Daniel? Daniel tá quieto. Ô Célio, se você tivesse que resolver um problema em uma loja de ração de pet, e você tem um objetivo de fazer uma solução rápida, um projeto rápido, quais os principais problemas que você acha que teria essa loja de ração de pet, que você fala, eu consigo resolver isso aqui rapidinho? Em primeiro lugar, eu teria que verificar as condições de armazenagem desses produtos, a validade dos mesmos, os tempos de rotação desse veículo, desses produtos, o estoque médio que esses produtos têm, justamente para poder, a partir disso, poder fazer um projeto para poder esses produtos evacuar, ajudando inclusive o próprio comercial para poder esses produtos serem distribuídos para o mercado o mais rápido possível e ser renovado novamente, entendeu? Porque não adianta nada a gente implantar diversos tipos de
diversos tipos de procedimentos, se nós não sabermos a base do que realmente a gente necessita. O que é que a loja de pet necessita? Ela tem amplos clientes, os clientes têm uma pós-venda, os clientes vão até a loja tem que levar o produto até o cliente, é uma pronta entrega. Então, são diversas perguntas que necessitam de resposta para você poder fazer um planejamento a longo prazo. Porque nada é a curto prazo, tudo é a longo prazo. A curto prazo pode ser um resultado de curto prazo, mas o que as empresas realmente necessitam é a longo prazo para a sua sobrevivência. Uma coisa que seja realmente aquilo que venha trazer rentabilidade, que venha trazer lucratividade. Sim, porque algumas empresas, elas primeiro têm que perceber que você é alguém de confiança, é alguém que gera valor. Aí eu vi isso em um livro, que você vai acumulando pequenas vitórias, não tem? Eles falam que é uma metáfora. Primeiro você tem que conseguir as maçãs que estão embaixo da árvore. Aí vai catando essas maçãs de baixo para depois chegar nas maçãs mais altas, né? Que é ali onde tem um nível de confiança maior. Aí por isso que Daniel, eu vejo da seguinte forma. Hoje em dia, a técnica ela perdeu um pouco o valor. Hoje em dia, o que pesa para uma contratação não é o que você sabe fazer e muitas vezes o que você pode proporcionar em execução nas atividades. O que traz o colaborador a ser contratado em inúmeras organizações no país são as habilidades comportamentais. São a sua estrutura, se ele tem uma inteligência emocional, se ele está disposto a enfrentar desafio, como ele enfrenta esse desafio, qual a projeção que ele quer dentro da organização. Então, isso tudo está influenciando mais do que as habilidades técnicas. Deixa eu ver. Perguntas, Daniel? Eu só tô olhando aqui. Certo. O Caixinho tá feliz. Sobre o estoque médio, né, que uma vez você me falou. Ele é importante, mas também tem que ser olhado também a segurança do tempo que a transportadora vai fazer também, né? De certa forma, o estoque médio, toda empresa ela deve ter noção de quanto ela necessita durante uma semana, durante 15 dias, ou durante um mês, ou 2 ou 3, justamente para não faltar esse produto para o seu cliente final ou o seu consumidor. Uma empresa que começa com rupturas de produto, ela vai sobrecarregar todo o comercial, porque existem os produtos carro-chefe. Entretanto, quando um cliente não encontra em determinada empresa, mesmo sendo uma empresa confiável, com credibilidade, uma que ele já compra há muito tempo, ele vai buscar em outra. E se o atendimento dessa outra for compatível, pode ser que essa empresa anterior perca um grande cliente para o mercado. E hoje em dia é muito difícil conquistar cliente, porque cliente ele é conquistado. Um cliente vai comprar o produto em vários outros locais, se ele desejar. Muitas vezes ele vai em determinado centro, porque ele está acostumado com atendimento, porque o local dá condições de armazenagem, dá condições dele estacionar o veículo dele, dá condições dele fazer compras a longo prazo, dá prazo para ele poder comprar, ele tem a confiança de encontrar o produto naquele local, então isso tudo influi. O estoque médio, ele tem que também a empresa ter a noção de quanto tempo o fornecedor dela vai demorar para poder atender.
Na sua visão, Célio, como considerar um giro de estoque que está bom, vai? Um giro de estoque que está bom? Eu acredito que tem um estoque aproximadamente 20% acima das vendas, justamente para dar um tempo de reação, caso seja um período sazonal ou uma época que não estava dentro do alinhamento, fora da curva. Pelo menos você vai ter um tempo para você poder adquirir e renovar o seu estoque. Então, o giro de estoque, dentro de um prazo que você tenha, em média, pelo menos uns 20%, para poder você ter essa desenvoltura de buscar novos mercados, os produtos que deseja, eu acho fundamental. É igual estabelecer um tempo de reposição, que tem um indicador também, né? Tempo de reposição de estoque, né? Perfeitamente, ele é super importante. E nele você pode colocar todos os dados essenciais, né? Quanto tempo a indústria produz, quanto tempo a transportadora pega na indústria para poder levar até a sua empresa, até a sua organização. Então, isso é de suma importância. Se você é uma indústria, quanto tempo demora para chegar a matéria-prima, quanto tempo demora para chegar as embalagens. Então, todos esses dados você pode colocar para ser controlados, e eles é essencial. Informações fidedignas, né? Não adianta também colocar informações que não transpareça a realidade. Porque muitas vezes você pode burocratizar o setor. Pode falar, desculpa. Eu acho que tem um indicador estoque máximo, né? Tem um limite que a empresa pode estabelecer, um estoque? Tem esse limite, entendeu? Geralmente as empresas não utilizam muito, porque muitas empresas, quando tem uma determinada quantidade de um produto, elas recebem diversas ofertas que vale a pena ela ampliar o seu estoque naquele determinado momento, muitas vezes porque a vida útil do produto também é longa. Então isso, além do preço, vida útil longa, então muitas vezes é vantagem ela até encher um pouco o estoque. Entretanto, hoje em dia, como todos nós sabemos, o lado financeiro tem uma grande influência, e se a empresa compra muito produto de um tipo só, ela vai ficar sem diversos outros para o seu portfólio. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Quando você vai perguntando, Daniel, só tô lendo aqui, né? Ô, Sérgio, você falou bastante de alguns números, algumas estatísticas. Qual a importância da estatística nesse processo de logística? Saber os números? É fundamental, né? Porque a estatística, ela termina levando você a informações verdadeiras, né? Ela faz parte também das ciências exatas, então isso dá por onde você ter uma habilidade, um conhecimento de ter realmente uma base. Porque sem base você não vai a local nenhum. Então a estatística ela é fundamental para você acompanhar mês a mês e ter uma noção de como você vai atuar no ano seguinte, naquele determinado período. Deixa eu ver aqui. Perguntando aí, Daniel, que eu só tô lendo aqui, calma aí, que eu tô... É porque a estatística eu não vejo muito sendo desenvolvida nas escolas, né? A maioria dos conteúdos que eu vejo é mais matemática básica, algumas matemática que a pessoa não usa tanto assim também no dia a dia do trabalho. Aí a maioria das estatísticas você tem que procurar de fora mesmo. Realmente, a estatística mais usada dentro das organizações, você aprende dentro delas mesmo. Na verdade, você não aprende nem na área acadêmica, ela propriamente
formalizada. Você tem indícios de fórmulas que você pode utilizar dentro da sua área de trabalho. Na minha época, eu falo na minha época porque por volta de 87, 88, tinha sim estatística na escola e era fundamental porque ela era junto com geometria, então isso dava uma base para as pessoas. Você fala muitas vezes equação, inequação, que hoje não é muito utilizada, porcentagem, hoje ficou tudo mais fácil com o uso tecnológico. Muitas vezes o próprio colaborador não quer nem fazer uma conta simples, porque ele pode utilizar uma calculadora, pode utilizar o computador, ou a própria IA para poder trazer um resultado exato e confiável. Aí, Célio, agora mudando um pouquinho para nível, nós estamos operacional, para o nível tático, quais os indicadores nós podíamos usar para um planejamento? Como um planejamento, um deles poderia ser e deve ser quanto a empresa está disposta a gastar para modernizar os setores, né? Os setores como adquirir novos produtos, uma frota com mais eficiência, com diversos tipos de veículos diferenciados, como bitruck, carretas, carreta Sider, carreta baú. Então, isso tudo depende muito de qual investimento a indústria ou a empresa ela está disposta a implantar na organização e principalmente no setor de logística, que é o que nós estamos comentando, né? Pergunta, Daniel. Eu tô olhando aqui, tá? Tá. O Daniel tá... Daniel estava com a sequência de 1.500 perguntas e esse caderninho dele, quando ele abrir aí, você não vai mais falar essa frase. Sério, uma vez você me disse que logística não dá dinheiro. A logística ela é para manter a organização. Eu não creio que a logística dá dinheiro, porque a logística é custo, gente. A gente tem que ter consciência que a logística é um custo adicional que a empresa tem. Principalmente toda empresa, ela tem muito medo da logística, da área de transporte, principalmente porque os gastos são muito elevados e muitas vezes são gastos inesperados. A logística ela traz um custo muito alto para as organizações. Então, a logística não é lucro. A logística ela pode manter a competitividade das empresas, das indústrias. Isso aí é fundamental para elas. É um setor estratégico, é um setor muito importante, mas é um setor para manter a empresa em alto nível, não para trazer lucro para a empresa. Agora, lucro a gente pode sim ter em algumas operações, caso venha enxugar as operações, caso venha administrar de maneira melhor, caso venha utilizar as pessoas nos locais corretos, caso venha atender os clientes de maneira assertiva. Isso tudo pode trazer bastante benefício. Célio, qual foi o maior desafio que você enfrentou fazendo inventários? Já fiz alguns inventários de diversas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar. O maior desafio, na realidade, eu acho que é a comunicação com toda a equipe, porque o inventário a gente não faz só, né? A gente faz o planejamento de inventário, a gente acompanha, supervisiona, a gente conta, a gente faz diversas atividades. Entretanto, não é só a gente tem que ter uma equipe fundamentada, focada a fazer daquela determinada maneira, identificar os produtos, verificar a validade dos mesmos, optar por uma organização e uma arrumação de forma
adequada, muitas vezes fazem pilhas faltando caixas, fazem diversos tipos de atividade que atrapalham no inventário, e o inventário que muitas vezes é para 1, 2 dias, termina levando 2, 3, e a empresa não tem condições de ficar paralisada durante determinado período. Então, meu maior desafio, como você mesmo falou, é levar às pessoas conhecimento de como fazer um inventário de forma assertiva para ser um inventário de sucesso. Separar as mercadorias que estão não conforme, segregar em um local adequado, separar se tiver alguns pedidos já emitidos para não fazer o inventário e depois aparecer produtos vendidos e ter ruptura no inventário. Então, são diversos procedimentos que é super importante ser adotados. Pergunta do Daniel lá, Daniel. Daniel tá lá, quieto. Eu tenho medo dele. Fala, Daniel! Fala, Daniel! A logística que você falou, eu tava pensando um pouco, né? Tava estudando também, e eu vejo que ela não foca tanto assim nas vendas, né? Mas realmente em manter a empresa bem, a empresa bem tranquila. Aí, nas vendas, Daniel, quem tem que focar é o comercial, né? A logística ela tem que focar nas entregas com qualidade, na separação dos produtos de forma correta, para evitar chegar nos clientes e faltar aquele determinado produto que o cliente está necessitando, evitar notas fiscais de devolução. Então, a logística, como eu falei anteriormente, é um setor de apoio, é um setor que pode trazer benefícios à empresa em termos de cativar os clientes da mesma, entendeu? Sim, a logística tem até uma filosofia, né? É colocar o produto certo, na hora certa. Eu esqueci acho que você lembra. Colocar no local correto, entendeu? Porque muitas vezes o cliente está aguardando determinado produto em uma unidade, muitas vezes a empresa manda para uma outra, muitas vezes manda o carro com diversas entregas, então não chega num tempo combinado, e isso traz um transtorno imenso. Então é super importante, a gente pode falar pela gente mesmo, né, já que logística é um todo. Quando você compra algo e você é surpreendido com a chegada do mesmo antes do que você previa, isso é maravilhoso, isso é saudável, e isso dá vontade até muitas vezes de você adquirir um outro. Sim. Deixa eu ver aqui. Vai fazendo pergunta aí, Daniel, quando eu vou lendo aqui. Sim. Sobre a pergunta da logística, né? Mesmo se ela não dá dinheiro, algumas empresas perdem muito dinheiro, né? Porque não tem um estoque bom. Então, mesmo ela sendo uma área um pouco operacional assim, mas ela é uma das mais importantes. Mesmo se ela não dá dinheiro, muitos investidores, com o dinheiro que eles perdem, né? Porque não fazem um processo de estoque tão adequado, poderiam, com esse lucro perdido, reinvestir mais ainda nos processos e aí sim acabar ganhando mais dinheiro. Muitos veem a logística como operacional apenas. A logística ela é muita estratégia no sentido de não dar dinheiro, mas evitar altos gastos, evitar altos investimentos sem necessidade. Por isso que o controle é super importante, a análise de dados, você verificar realmente se é necessário tomar aquele tipo de atitude naquele determinado momento, você ter um senso de prioridade. Então a logística ela é muito benéfica no sentido de apoio, no sentido de controle, no sentido de gestão. Então ela não dá lucro, mas ela pode evitar grandes prejuízos.
empresa. Tua empresa que você trabalhou aqui, certo? Que você acompanhou desde a recebimento de insumo até a expedição dos produtos acabados. Eu acho que ó, o desafio, né, é gerenciar toda essa parte, né? Tipo, eu recebi um insumo, vou fabricar aquele produto até enviar para a empresa ou o cliente final, né? E esse controle de custo, controle de validade, né? Que é vários estoques envolvidos, né? Até chegar o produto acabado, né? É você controlar matéria-prima, embalagem, mandar para produção e receber o produto acabado e controlar também o mesmo é um desafio muito grande. Mas a gente nunca trabalha também de forma sozinha, né? É uma equipe de apoio, a gente muitas vezes coloca líderes também nos setores para poder nos ajudar, nos fornecer as informações de forma precisa e a gente tem que estar com bastante fundamento e justamente o que eu falei anteriormente, entender o máximo, ter um senso analítico e sistêmico para ver a empresa como um todo. Porque senão você não consegue administrar da melhor maneira. Você tem que ver se a empresa tem condições de comprar o produto, de qual produto você está precisando com maior prioridade, qual produto pode ocasionar parar a linha e automaticamente a empresa ficar sem produzir, qual produto a empresa tem na linha de produção necessitando para poder ela colocar em prática para os seus consumidores. Então, tudo isso leva você a ter um entendimento muito amplo, mas isso é com o tempo, com o dia a dia, com esforço, comprometimento e dedicação. Perguntas, Daniel? Não, Daniel lá, o caderninho. Cadê o caderninho? Sério, eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que ela vai ser um pouco enviesada. O que é mais fácil para você, ganhar dinheiro ou não perder dinheiro no processo de logística? Como eu lhe falei anteriormente, eu poderia ir até contra o que eu estou comentando desde o início. A logística não é para ganhar dinheiro. A logística ela é um setor, ela é um diamante da empresa, mas para evitar altos custos, para evitar a empresa perder dinheiro, para evitar a empresa perder principalmente clientes, para evitar a empresa perder fornecedores de qualidade. Então, a logística ela é o brilho da empresa para poder manter a sua manutenção, a sua evolução, o seu crescimento. Então, é que eu estava pensando aqui, se eu fosse uma empresa, né, fazer uma consultoria para ela, aí, na sua visão, o que seria mais fácil propor? Você vai aumentar a sua receita ou eu vou diminuir as suas despesas? Para você Se ter... for possível, se for de acordo com o aumento da receita, muitas vezes é necessário também você aumentar as despesas. Como assim, Célio? Muitas vezes é necessário você ampliar seu quadro, você ter mais equipamentos, você ter mais veículos, e vai estar tudo dentro do percentual, entendeu? É uma fórmula gradativa. Se você aumenta muitas vezes a receita, você vai aumentar despesas. Então, qual o objetivo da logística? Ela diminuir custos, ela encurtar distâncias. Por exemplo, tem empresas que mandam um veículo para 300 quilômetros e não ocupa toda a sua capacidade do veículo de otimização. E aí, quando esse veículo volta depois de 3, 4 dias, ela carrega de novo para a mesma rota, algo que poderia ter feito de forma única, reduzindo o custo de combustível, de área de motoristas e diversas outras coisas, como até o tempo de atuação. O que é mais importante hoje em dia é a gestão de tempo e rotina. Cadê? Vai falando aí, Daniel, que eu tô só lendo aqui a trajetória dele. Ô, Célio, você disse que foi formado em bastante áreas, não é?
Exato, eu tive o prazer de fazer algumas formações acadêmicas, nas quais contabilidade, administração, a logística foi o início da minha trajetória laboral, e por último direito, que era um desejo de adolescente que infelizmente na época de adolescente eu tive que parar crédito e finanças em uma grande universidade daqui de Feira de Santana, a UFES, justamente para poder constituir família. Então eu tive que abrir mão dos estudos para poder trabalhar e constituir famílias. Na época tive a oportunidade de trabalhar na maior rede atacadista da Bahia na época, o Paz Mendonça, o Grupo Paz Mendonça, era uma empresa que realmente todas as pessoas tinham interesse em fazer parte, e eu tive essa oportunidade. De lá da área de supermercados, trabalhei também no Estelão, no estilo supermercado, no J. Santos. Depois fui para indústrias, porque a indústria, a rentabilidade era bem maior na época. Tive a oportunidade de trabalhar na Venture, na Bahia Gráfica, na Siemens, na Klabin, na Savon e diversas outras. Depois fui trabalhar em cervejarias como a Skin Cariol, a Ambev, o Grupo Petrópolis, a própria IBP, que faz parte do Grupo Império. Então, eu tive diversos aprendizados. Para isso também eu tinha que me especializar. Fui fazer algumas pós, como fiz pós em administração estratégica, fiz pós também em gestão de logística e operações, fiz também um MBA em gestão empresarial, fiz também MBA em gestão de projetos e processos, justamente para trazer entendimento. Sim. E por que você continuou na logística, mesmo tendo várias áreas diferentes para atuar? Rapaz, antes desse último vínculo profissional que eu tive alguns convites para trabalhar em gestão de RH, trabalhar também no comercial, pelo fato da logística estar bem ligada ao comercial, e eu buscar estar inserido em todo esse campo, estar dentro da empresa como um todo. Tive algumas oportunidades de desvio de função, né? Mudança de carreira, como muitos dizem, poderia ser muito benéfica, mas só que a logística está na minha veia, foi meu início de trabalho, foi um setor no qual eu me adaptei e que eu aprendi a amar. Nunca pensou em ser professor, não, sério? Tipo, dar aula? Professor não, A companheira geralmente sempre fala de eu abrir uma empresa para poder dar consultoria de logística, orientações, principalmente porque já tive a oportunidade de trabalhar em uns 16 tipos de atividades diferentes. Então, segmentos. Então, isso nos traz um conhecimento, de certa forma, amplo, porque a gente já teve vivências boas e vivências ruins, mas que todas nos trazem um grande entendimento. Me considero ainda uma pessoa ensinável, eu nunca pensei em ser professor, não, apesar que um dos meus filhos é professor, e ele até falou, meu pai, por que o senhor não segue esse mesmo alinhamento? Mas ainda eu acho que não chegou o tempo. Talvez com as palavras eu não seja tão bom do que na área operacional, mostrando como executar as coisas. Perguntas, Daniel? Cadê o Daniel? Cadê o caderninho? Por que você não abre uma empresa, sério? Daniel, muitos me dizem que eu aprendi a fazer as outras pessoas ganharem dinheiro, eu sou muito dedicado nos trabalhos que eu adentro, entendeu? Então, e a questão de empresa é você ter um foco naquilo que você quer desenvolver. Não adianta você fazer uma empresa a curto prazo. Você tem que fazer uma empresa realmente que ela venha a ser próspera, que ela venha contratar pessoas, que ela venha crescer, que ela venha cada vez mais ter amplitude. E nisso eu ainda não tive assim um segmento que eu disse, vou abraçar esse segmento, entendeu? Não tive o propósito, como diz o ditado. Muitas vezes também o lado financeiro influi muito.
Sim, o meu patrão, né, que eu trabalho, ele sempre me fala, quando alguém pergunta para ele, né, se ele se arrepende de ter abrido a empresa dele, na verdade ele recomenda que as pessoas abram a sua empresa, né, porque a pessoa depender dos outros é muito ruim, porque como o senhor falou, né, o senhor enriquece as outras pessoas, mas se o senhor colocasse essa força de vontade para enriquecer o senhor, aí sim ia ser muito vantajoso. É, provavelmente, com minha dedicação, meu comprometimento, eu creio que se eu viesse a colocar esse empenho em uma empresa, principalmente minha, porque muitas vezes as pessoas acham que porque é dono deve ter um tempo limitado de trabalho. Eu já penso de forma diferente, justamente porque se eu tivesse uma empresa, eu não queria perdê-la. Então, para não perdê-la, eu ia me dedicar ainda mais. Mas tem diversos e diversos fatores que podem influenciar. Hoje em dia, a tributação está muito alta, como sempre esteve, os juros de crédito é muito alto. Então, para quem não tem recursos para poder investir em uma empresa, já começar não sólida, mas que tenha possibilidade de ficar sólida, é muito difícil. As obras, hoje em dia, é muito difícil serem encontradas. Então, diversos fatores, principalmente quando a empresa é pequena, muitas vezes as pessoas não dão credibilidade. Mas, ô Marcelo, na sua visão, empresa de serviço tem tanto custo, despesas? Vai depender do que tipo de serviço que ele vai prestar, né? Varia muito, né, o custo. Acredito que consultoria mesmo. É que a consultoria, tipo, você vai dar consultoria de dados. É muito Logística. mais, é mais intelectual que, tipo, você montar, vou montar, tipo, um entregador de transporte. Você vai ter que fazer entregas, igual o pessoal lá tem aqui em São Paulo, né? Você vai agregar uma friolina e vai fazer entregas. Você vai ter o custo de seguro do carro, que tem todo o licenciamento, né? O Célio sabe, né? Pra você fazer É entrega. muitos riscos. São muitos riscos, né? Às vezes o custo também está em cima do risco, né? Você vai ter que, como você falou anteriormente, adquirir um veículo, colocar ele no seguro, tem um combustível, o próprio salário, a remuneração do colaborador, pode ter também, além disso, as próprias taxas de entrega embutida. Então, todo tipo de empresa, Daniel, ela tem altos custos, principalmente tributários. As perguntas, Daniel? Cadê o caderninho? O Aproveita que o caderninho dele professor. tá guardado ali. Aproveita O que o caderninho professor tá guardado. tá E aí, guardando. Quando ele abrir esse caderno aí, tenha medo. Pode abrir, Daniel. Fica à vontade, que o Sérgio tá aqui. já consegui falar as minhas 1000 perguntas que eu tinha feito para ele. Já? Caramba! Rapaz, o bicho é rápido. O bicho é rápido. Ele unificou as perguntas, então, né? Não? Foi, ele é estratégico, vai. O cara. É estratégico, exatamente. É rotina de tempo e operacional ao mesmo tempo. Daniel Fazer deve uma ter mais. pergunta para Daniel. Fazer uma pergunta para Daniel. Daniel, se você fosse montar uma empresa, você montaria uma empresa de serviço? Então, a verdade, serviço é o que tem menos burocracia, na minha visão. Mas você sabia que serviço, se você não fazer de forma adequada, você pode correr o risco de pagar grandes indenizações? As A faltas. responsabilidade, a responsabilidade é muito grande, independente do tipo de serviço que você queira impor. Por exemplo, fabricar portão. Se você fabricar o portão, você vai ter que montar. Se você montar, vai ter que montar da forma adequada. Se tiver alguma ruptura, esse portão vier a cair e trazer algum dano, a responsabilidade também é sua. É igual quem trabalha de encanador. Eita.
O cara que trabalha de encanador corre os mesmos riscos. De repente, ele coloca a encanação toda por baixo de um determinado piso que não pode ser quebrado, um piso de porcelana ou algo do tipo, por não ter um espaço lateral para ele passar a encanação, e vem ter uma ruptura, uma entrada de ar, e vem ter prejuízo para ele poder consertar também. Ou até propriamente a própria pessoa que ele contratou tem uma lesão, um corte, e ele tem custos. Então não existe atividades que não tenha custo. É que todo negócio tem um risco, né? Sério, independente que é um serviço, serviço, indústria, qualquer negócio tem um risco. E os riscos, eles são altos. Eu creio que não só eu, como vocês, principalmente que está dentro da área, está observando que a grande demanda de solicitação de analistas de logística, analista de conta, analista de não sei, é justamente por causa disso, para prever, para prevenir. Sério, como você vê a logística nos próximos 5 anos? Rapaz, a logística nos próximos 5 anos, eu continuo vendo ela de forma bastante próspera. No entanto, a automação está tomando uma grande parte da mesma. Aqui no Brasil, ainda de forma um pouco mais sedentária, mas em outros países que muitas vezes a gente acompanha, a robótica está já fazendo diversas atividades que os humanos fazem, e aí no Brasil as pessoas também não buscam se qualificar, não buscar especialização, se acomodam muitas vezes. A logística ela é muito ampla e ela está diversificando a cada dia. Então, eu vejo que vai faltar bastante mão de obra adequada nesse período que você comentou, porque ela não vai parar o crescimento. Então, automaticamente, tinha que ter bastante profissionais voltados ao aprendizado, a buscar mais conhecimento, a se aprimorar. O que eu vejo também, com esse avanço de tecnologia e IA, o pessoal não quer aprender os fundamentos, né? Tipo, de fato, né? Igual que você fez, trabalhou desde o chão de fábrica até agora, entendeu todo o processo. Eles querem deixar tudo na mão da IA. E isso é um perigo. Isso é um perigo constante e que pode trazer algumas vantagens, como também muitas desvantagens, principalmente porque as pessoas vão ficar carentes de aprendizado e dependente da inteligência artificial, dependente do avanço tecnológico. E, na realidade, o que nós deveríamos realmente buscar era um conhecimento interno. Célio, que conselho você dá para quem quer começar na logística hoje, essa geração agora que está chegando no mercado? Eu quero começar na logística. Se ela não tiver nenhuma base anterior, não tiver, por exemplo, eu recomendo um Excel avançado, eu recomendo o PowerPoint, eu recomendo uma formação técnica apenas em logística, e eu recomendo que ela tenha bastante vontade de trabalhar no setor, porque é um setor dinâmico, é um setor amplo e é um setor que vai dar muito direcionamento à sua vida. E aí, Daniel, cadê o caderninho de... Esse caderno eu tenho medo. Eu fui numa palestra, aí tava uma diretora lá, né, da Coca-Cola, né, que eu acho que eles fabricam esses material, né, para colocar o líquido da Coca-Cola, refrigerante. Aí uma vez ela falou que ela estava implementando tecnologia, não tem? Análise de dados, aí na empresa lá, acredito no setor lá. Aí ela disse que depois de um tempo
eles não estavam sabendo como poderia ajudar, aí acabaram tirando. Aí depois eles falaram que vão colocar aos poucos para ir ver como é que ia ajudar eles, não tem? Aí você vê muito isso, a tecnologia vindo para as empresas, mas não sabendo se adequar, elas tiram. Aí depois elas vão colocar de É, novo. eu vejo bastante, muitas e muitas empresas buscando profissionais que tenham noções tecnológicas e elas não utilizam dentro das mesmas. Isso aí é notório que acontece. Por outro lado, como você falou anteriormente, existe sim da empresa ter boa vontade de colocar tecnologias avançadas na mesma, mas ela não sabe qual a base que ela está colocando aquilo, o porquê, qual o desejo, qual o fundamento. Então, automaticamente, falta uma clareza de comunicação. Então, o colaborador, muitas vezes, não sabe para que lado ele vai, não sabe o porquê que ele vai utilizar aquela metodologia. Sim. Ou seja, vocês têm alguma forma de fazer um planejamento de peças? Tipo, não sei se você já trabalhou numa indústria que tem que fazer um planejamento de quantas peças precisa para montar, tipo, numa cadeira. Geralmente a ficha técnica de produto, ela é feita com o produto pronto. Então, automaticamente, você vê o que foi utilizado para poder dar vida àquele determinada mercadoria ou produto. E aí, automaticamente, você lança em uma planilha tudo que foi utilizado, que é uma ficha técnica do produto. Então, quando você vai fazer X produto, ele automaticamente ele já tira do seu estoque a determinada quantidade de utilização de cada um. Então, tudo fica mais fácil a partir do momento que você tem um controle, que você tem a noção do que você realmente necessita controlar. Por exemplo, são utilizados 10 parafusos, são utilizados 20 porcas. Aí, se você vai produzir 20 cadeiras, então você vai produzir utilizando 20 vezes 10 parafusos, 20 vezes 20 porcas. Então, automaticamente, você vai ter uma ficha técnica do produto sempre atualizada. Academicamente, eles chamam isso de árvore do produto. Isso é que você falou. Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. E aí, Daniel? Daniel. Daniel Então, Talier. aí eu esqueci qual é o nome daquele rapaz, Marcelo, que fez uma live com a gente, que ele disse que ele tinha que ensinar alguns colaboradores, né, na empresa nova que ele estava, como é que usava, como é que olhava os indicadores, os gráficos, essas coisas. Aí, sério, como é que você consegue ensinar as pessoas, tipo, quando elas não conhecem nada dos indicadores de logística, Foi o Vitor, né? Foi o Vitor. Isso. Aí, como é que você consegue ensinar essas pessoas a usar as métricas, indicadores de logística? Na realidade, elas têm que primeiro eu passar para elas o conhecimento do porquê utilizar aquele determinado indicador. A partir do momento que a pessoa sabe o porquê utilizar o indicador, a gente pode sim ir até o indicador e mostrar as fases dos mesmos. Quais os dados são necessários serem colocados, quais os dados serão apurados, qual o propósito daquele indicador. Quando o colaborador ele não sabe para que serve, ele não vai saber para que utilizar. Então, eu vejo que a comunicação, o acompanhamento, demonstrar o porquê está utilizando aquele indicador é super importante. E não apenas informar ele, conduzir e ensinar como utilizar o indicador. Sim. Na logística, né, voltando, você tem dois tipos de giro de estoque, né? Tem um giro físico e tem um giro monetário, né? Como esses dois indicadores podem trabalhar em conjunto? Eles podem trabalhar em conjunto, mas muitas vezes não são orientados a fazer dessa determinada maneira.
porque há dois tipos de controle, né? O FIFO e o ESP. Então, muitas vezes, muitas empresas elas não querem vender o produto mais velho primeiro, ela quer vender o mais novo, porque já está apurado ali um valor real um pouco maior. Mas o mais adequado é que o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, automaticamente, monetariamente, vai ficar sempre elevado o estoque. Por exemplo, tem produtos que, quando você vai fazer o patrimônio líquido, você muitas vezes comprou esses produtos por R$ 2. Mas hoje uma nova compra é R$ 10. Aí o que é que acontece? Você comprou de 2, hoje é 10. O que vai valer para você vai ser esses 10. Então você vai multiplicar os 10 pela quantidade justamente para você ter uma noção. Então, muitas vezes as empresas elas não querem onerar muito monetariamente, elas preferem analisar pelas suas primeiras compras. Mas aí depende muito da gestão de contabilidade junto com a gestão financeira. A logística vai apenas passar os dados verdadeiros para poder serem utilizados. Existe alguma técnica para prever estoque? Previsão de demanda, né? Muitos usam a média ponderada. Muitas vezes usam a curva ABC, né? Mas na realidade, o que a gente deve sempre levar em consideração, se possível, é o que foi vendido, o que foi consumido, o que foi tratado no ano anterior, para servir como base no ano atual ou no ano posterior, entendeu? Então é sempre importante a gente ter uma média de 1, 2 ou 3 anos para a gente ter uma noção do que a gente deve iniciar o nosso estoque, para também não onerar bastante os estoques. E esses eventos que às vezes acontecem a cada 4 anos, como a Copa do Mundo ou algum político, aí acaba aumentando mais ainda a demanda por algum produto na loja. É difícil. Esses períodos eles podem ser considerados, Daniel, em determinados tipos de operação, por exemplo, gráfica ou algo similar, como um período sazonal. Então as pessoas devem prever, contratar mais pessoas para poder executar nesse determinado período, comprar mais matéria-prima, para poder ter e não faltar, porque os valores vão estar muito sobrefaturados. Então, isso aí pode ser considerado como período sazonal. Faz pergunta, Daniel. Cadê o caderninho, Daniel? Ô, Célio. Rapaz, sério, é como se fosse um atirador profissional, sempre acertando na pergunta. Na, na veia? E o homem não quer ser professor, né? O homem não quer ser... Pergunta, Daniel. Livros de comunicação. Gosta muito, sério. Rapaz, eu gosto de ler tudo que pode trazer conhecimento, sabe? Muitos falam que a internet é um mundo sem lei, né? Mas depende daquilo que você vai buscar na internet. Por exemplo, na utilização de internet, eu já fiz aproximadamente, para não ser exagerado, centenas de cursos, nos quais me trouxeram novamente entendimento que muitas vezes estavam esquecidos pela falta de utilização. Então, eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de utilizar a leitura como uma forma de aprendizado. Eu me considero uma pessoa, apesar de alguns cursos, formação e etc., uma pessoa ensinável. Eu me considero bastante ensinável. Junto com minha equipe, eu sempre busco também ouvi-los. Eu tenho uma escutativa justamente porque eles sempre trazem algo novo.
O Daniel falou livro. Além dos cursos que você recomendou, tipo Excel avançado, PowerPoint, o que você recomendaria para uma pessoa estudar além da formação técnica? Além da formação técnica, habilidades comportamentais. Como eu falei logo no começo da nossa live, é fundamental, não só hoje, como nos anos seguintes. Habilidades comportamentais por completo. Eu acho fundamental a pessoa. Você pode me perguntar, e o que assim em si, psicologia? Você tentar entender as pessoas. Quais os maiores obstáculos que a gente tem no nosso ambiente de trabalho? É as pessoas não nos compreender e a gente compreender as pessoas. As tarefas, muitas vezes, a gente sabe como executá-las, ou a gente aprende como executá-las. Mas a gente entender o ser humano é algo mais complexo. Principalmente você, liderar uma equipe, né? Você entender Eu já tive a oportunidade de liderar equipes com mais de 180 pessoas. Então, para você compreender eles, o dia a dia pode lhe trazer bastante entendimento de como você pode realmente tratá-los e como eles vão ser receptivos às suas solicitações, né? Hoje em dia a gente não pode ter imposição. Imposição pode ser caracterizado como assédio moral, como abuso de poder. Isso pode nos trazer bastante problemas. Não só para nós como profissional, como também para as empresas. E nós só temos o nosso nome, né? E aí, Daniel, cadê o caderninho? Cadê? Rapaz, estou satisfeito. O homem é uma máquina. O cara tem resposta para tudo, meu. Eita, meu Deus. Daniel, eu também acabei, cara. Eu já puxei. Eu nem tenho mais o que perguntar, cara. O homem respondeu tudo, meu. Respondeu sobre curso, respondeu sobre leitura, a importância da comunicação, psicologia para entender as pessoas. Eu acho que falta também, acho que eu vejo também no série, tem um negócio lá que eles falam, é o chá, né, hoje em dia o pessoal tem o conhecimento, tem a habilidade, mas é o querer fazer, né, como você fala, entender o cara sabe que... O líder, na realidade, ele tem que extrair o melhor de sua equipe. Mas, como a gente trabalha com pessoas, a gente tem que demonstrar para elas que elas podem ganhar algo em troca. Pode não ser naquela determinada empresa o reconhecimento, mas sempre tem alguém vendo. O que você faz hoje vai servir como um aprendizado para o seu futuro. Então, esse ponto é um dos fundamentais para você tentar levar o entendimento das pessoas. Que muitas vezes a pessoa é contratada para ser carregador e você dá uma prancheta e fala, acompanhe a entrada desse determinado produto. Então você vendo nela um diamante para ser um futuro conferente, mas muitas vezes ela pode estranhar aquilo, às vezes até por medo ou por insegurança, mas na maioria das vezes é porque ela acha que ela fazendo aquela determinada atividade, ela está com desvio de função. Então, muitas vezes, muita gente não cresce porque inibe o seu gestor, o seu líder, de dar oportunidades. Aí muitos criticam. Eu trabalho tanto tempo em determinada empresa e nunca tive a oportunidade de crescer. Hoje ela contratou um rapaz para ficar no meu lugar, ou ela contratou um rapaz para ser meu líder, e eu vou ensinar ele. Muitas vezes não vai ensinar ele, vai mostrar o dia a dia para ele poder iniciar as atividades, porque ninguém nasce sabendo. E aí, Daniel? Marcelo. Cara, eu esgotei, não tem mais nem o que perguntar. Meu caderno já foi. Outra tela do computador também. O homem já deu aula aqui, cara. Nossa. Eu percebo que a análise de dados, ela é super importante. Isso aí é inevitável a gente questionar. Você está feliz nessa área, mas? Sim. Eu fui da área de planejamento financeiro, né? Comecei fazendo analítica lá. Na época eu fazia analítica.
e fazia toda essa parte de balanço, DRE. Aí meu chefe ainda ficou que eu tinha mais potencial para analítica, né? Aí quando ele tirou eu dessa foco de balanço, DRE, que minha formação eu nunca falei, né? Eu fiz administração, aí fiz uma pós em controladoria. Mas eu sempre gostei, sabe, indicadores, sabe? Mexer com número, automatizar processo. Sim. Aí quando eu comecei a ter esse contato com a análise de dados, aí eu voltei um pouquinho com o meu contato de estatística, né? Eu sempre gostei de estudar estatística. Aí me reencontrei, sabe, profissionalmente. É igual você, essa paixão de logística, né? Que bom. Eu acho importante a pessoa quando se encontra e faz aquilo que ela gosta. A controladoria para mim foi um grande desafio. Eu até iniciei o aprendizado nela, fiz alguns cursos de auditoria justamente para ter também essa noção. Mas é algo que, como o Daniel falou no início, para você conquistar espaço, muitas vezes, você tem que ter não só a credibilidade, a reputação, você tem que ter a confiança. E a outra pessoa tem que ter a segurança que você vai executar da melhor maneira possível, principalmente quando você está com dados que é super importante, né? Você vai estar com a vida da empresa, não só financeira, como administrativa. Perguntas, Daniel? Cadê o Daniel? Não enquanto nada. Olha o Sérgio, o cara não. O Sérgio tirou as perguntas da boca do menino, não tem mais nada. Então vamos nos planejando para a segunda parte, né? Vamos trazer a segunda parte. Quando você pode voltar, Sérgio? Mês que vem você consegue? Julho, agosto? Eu consigo sim. A noite é muito suave para mim, eu consigo sim. Agradeço muito vocês por a iniciativa, por me ouvir também. A gente não falou só de forma técnica, né? Nós conversamos de forma prática, uma conversa bastante, de certa forma, saudável. Isso é muito importante. Eu creio, como você mesmo falou, que a logística daqui a 5 anos vem a crescer bastante e vai precisar de muitos e muitos profissionais nessa área. A logística ela vem perdendo bastante profissionais para outras áreas, como RH, como comercial. Então, ela precisa se fortalecer de novo. Vejo muitos e muitos profissionais no LinkedIn desempregados, sem oportunidade. Aí muitas vezes eu analiso mesmo que não é a questão da técnica, muitas vezes é a confiança que alguns recrutadores não têm nesses profissionais e aí não recrutam. Sim, falando nesse ponto... Peço também a vocês que depois, caso possível, me mande o link dessa live. Eu pretendo salvar e compartilhar no meu YouTube também. Eu acho importante. Você tem um canal no YouTube? Eu tenho na realidade, há muito tempo assim, eu não uso com muita frequência. Às vezes eu posto uma coisa ou outra, mas não é com tanta frequência e constância como poderia ser. Verdade, a confiança é importante, né? É igual aqui, né, eu tenho uma aluna, né, que chama... Ela tem um grande conhecimento técnico, mas ela não tem confiança, sabe? Ou seja, ela não acredita que ela é capaz de fazer algo sem... Ela é capaz, muitas vezes as pessoas são suas próprias sabotadoras, entendeu? Todos nós somos vulneráveis, mas às vezes tem pessoas que se auto-sabotam. Elas são super capazes. Elas detêm o conhecimento. Entretanto, elas não têm coragem de colocar em ação, em prática. Tudo começa, nosso maior inimigo, eu fiz acho que um post, acho que há 8 anos atrás, que eu falava que o maior inimigo nosso é a nossa mente, né, Fred? Com certeza. Nós falar que nós não somos capazes, nossa mente acredita, né? Ela faz nós acreditando, né? Com certeza. A mente é fundamental ela estar de forma tranquila e que ela seja bastante próspera, justamente para não lhe trazer ansiedade. Muitas vezes a ansiedade e o medo atrapalham bastante. Você tem que ter medo, mas um medo moderado. Porque o medo faz você ter precaução, mas não o medo que venha lhe deixar uma estátua sem nenhuma reação. Acho que é isso, né, Daniel? Tem mais alguma coisa para falar, Daniel? Daniel qualquer. O Sérgio deixou
Deixei Daniel quieto. E olha que Daniel faz pergunta, viu? Faz. Esse aqui fala igual o papagaio. Hoje ele tá quieto, hoje ele tá sendo um bom ouvinte, como diz o ditado. Ele tá filtrando. Você reparou com as perguntas dele? Na sua visão. Porque ele já começa É. na sua visão. É o bordão dele, na sua visão, Célio. Você acha Aí, que... eu queria agradecer a Célio, né? Por ele ter me ajudado também, que a gente fez uma videochamada, ele tirou algumas dúvidas. E até hoje, Célio, eu me arrependo de não ter gravado aquelas dicas que você me deu, rapaz. Pra ter gravado aquelas mesmo? dicas conversando. Mas essa live aqui, você deu várias dicas também, trouxe memórias, né? Aí vai ficar gravado para várias pessoas também que vão agregar muito na vida delas e carreira vai ficar bem sucedida. Vai ser próspera. Eu também sou muito grato a vocês. Essas perguntas também me fizeram retornar ao meu passado. Muitas vezes, mesmo estando na área, a gente não utiliza o conhecimento que a gente tem. A gente não é explorado ao máximo, então a gente muitas vezes fica, como muitos dizem aí, na área de conforto, apesar de que eu não sou muito submisso a isso. Eu sou uma pessoa que me exponho bastante, procuro estar nas outras áreas para poder entender, para poder ter empatia também pelo outro colaborador, saber que ele tem suas funções e que é tão importante como a minha. Isso aí. Eu também só tenho a agradecer a participação do Célio. Vai ter a segunda parte, pessoal. Outro tema, né? Tô lá. Mês que vem o Célio de novo. Pode agendar. Pode agendar com certeza. Vou agradecer a audiência, né? Eu vou encerrar a live por aqui. Vai ficar salva. Assim que eu clicar aqui, encerrar aqui, vai renderizar o vídeo. Já podem assistir gravado. Deixei o LinkedIn do Célio na descrição. Quem quiser. Pronto, obrigado. Só não deixei Instagram, que eu não sabia se eu esqueci de colocar o Instagram. Eu adicionei você depois, eu esqueci de colocar, mas... É o nome completo, o Instagram, não é difícil de encontrar, não, viu? Utilizo bastante as redes sociais. Então, se colocar o nome completo, com certeza vai encontrar o Célio com facilidade, principalmente porque o perfil é minha foto. E é isso. Tchau, tchau, né, pessoal? Fui. Vamos lá. Tchau, querido. Obrigado. Boa noite a vocês.